Vale entende que a Amazônia pode ser vista por milhares de perspectivas. Mas o nosso olhar, sob qualquer ponto de vista, sempre procurou ser o mais próximo possível, com o compromisso de quem sabe. Sem floresta, não há futuro para o planeta. Quem olha de cima, vê o resultado dos mais de 30 anos da Vale, ajudando a preservar mais de 800 mil hectares de floresta. Quem olha para dentro, vê as pessoas, a biodiversidade e todo um trabalho para incentivar a geração de renda de forma sustentável para as populações locais. Quem olha para o lado, vê as diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Tecnológico Vale. E quem olha para o futuro, enxerga o investimento para reduzir as emissões de carbono. E é assim, olhando sob uma outra perspectiva, que entendemos a importância da Vale na Amazônia. Porque sem Amazônia, não há futuro que se sustente. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Temos presença global e operamos em mais de 10 estados do Brasil e no Paraguai. Extraímos da natureza os minérios necessários com cuidado e precisão, porque tudo na natureza é cíclico. O que hoje é minério se transforma e volta para o campo na forma de nutriente para os animais e para o solo como fertilizante. E o que chega à mesa das pessoas representa o valor que tem o agronegócio para toda a sociedade. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aí à Exposi IBRAM, bem-vindos aí ao nosso painel Compliance e Gestão de Riscos em Mineração. Eu sou a Roberta Cantelmo, sou gerente de Compliance e Governança na CEMOC Brasil e vou ser a moderadora hoje aqui desse painel com vocês. A duração dessa atividade será de 1h30. Nós teremos 3 rodadas de perguntas, nós não teremos slides, não teremos apresentação, faremos uma discussão, né, com grandes papéis, né, grandes pessoas que estão vindo aí para representar o nosso setor, e nós vamos fazer 3 rodadas de pergunta. Na primeira rodada, eu vou fazer uma pergunta para cada debatedor, o debatedor terá 5 minutos para responder, e depois a gente vai seguindo até passar por todos os debatedores, depois a gente tem uma segunda rodada no mesmo formato, e ao final, nós vamos abrir para perguntas do público. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, coloquem aí no chat, mandem as perguntas para a gente, que a gente vai estar direcionando aqui para os debatedores, ok? Apresento agora para vocês os participantes desse painel.
Eu não vou fazer a leitura do currículo deles, que são bastante extensos, mas eles estão aí na plataforma do evento, vocês podem consultar. Então, hoje nós temos a participação de Daniele Macedo, que é gerente de compliance da EY. Dani, dá um oi para o povo. Olá, bom dia. Obrigada, Exposibran, os demais panelistas que estão aqui comigo e agradeço também a Roberta. Temos o senhor Eugênio Singer, presidente da Rainbow Brasil. Bom dia, Roberta, um prazer estar participando desse painel, junto com o André, com o Bill também. Vai ser um prazer debater esse tema tão importante para a mineração. Bom dia, professor André Pacheco Reis, professor PhD da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Roberta, meus colegas de mesa. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema tão importante, certamente essencial rumo à mineração do século XXI, né? Verdadeiramente. Muito bem. Bom dia, Wilfred Begin, famoso Bill, presidente e CEO da Anglo América Brasil. Seja bem-vindo também. Obrigado, Roberta. Bom Prazer. dia a todos. Bom dia aí aos meus colegas aí de painel, né? Vamos conversar sobre esse assunto, sim, bastante interessante. Estou animado. Obrigada, queridos. É uma honra estar aqui, poder ser mediadora, né, de uma mesa com personalidades tão representativas no setor. Então, agradeço aí a Exposibran, agradeço ao IBRAM e também aos demais patrocinadores pela oportunidade, né, de estar aqui nesse evento com vocês. Vamos lá. O nosso objetivo do painel é explorar os diversos contornos aí do compliance, né, aplicado à gestão de risco nas áreas ambientais e operacionais na atividade de mineração. E a intenção é discutir, principalmente, algumas lições aprendidas aí nas últimas 2 rupturas, né? Infelizmente, nós tivemos de barragem de rejeitos, que mostraram que as empresas tinham boas rotinas de monitoramento, né, de estruturas, e que enfrentaram alguns problemas de gestão. Então, a ideia é a gente discutir e trazer um pouco mais aí de contexto e de detalhe, e da opinião dos senhores, que é muito importante, sobre como que a gente pode melhorar a gestão de risco e compliance no setor. Ok? Vamos começar com o professor André. Professor André, poderia comentar um pouco sobre como que as pesquisas, os estudos têm contribuído para a melhoria da gestão de risco e a sua importância aí no setor? Claro. Eu acho que isso é um assunto muito importante. A gente tem que lembrar que a gestão de risco entrou de forma mais recente na engenharia, a partir da década de 50, com a introdução da energia nuclear, que ela trazia benefícios grandes para a sociedade. Em países era praticamente uma única opção, mas com consequências grandes caso houvesse algum problema na operação dessas estruturas. E aí se criou um conceito de gestão de risco que leva em consideração, eu chamo de gestão de risco de engenharia, que leva em consideração a probabilidade de falha de uma certa estrutura e, se isso acontecer, né, qual é a consequência gerada por essa falha, por essa ruptura, no caso de estruturas. E isso evoluiu de uma forma mais qualitativa, né, o risco é alto, é baixo, uma coisa dessa forma, para um critério mais quantitativo. E aí nós já estamos mais ou menos nos anos 90, 2000. Né? Então, a evolução da gestão de risco, ela hoje vai na direção de uma gestão de risco quantitativa. E o grande problema dela é a consequência, avaliar a consequência, porque a consequência ela pode afetar pessoas, afetar o meio ambiente, afetar a própria empresa, a estrutura que foi perdida. E aí a única forma de avaliar tudo isso dentro de um único contexto foi a quantificação e, consequentemente, a monetização, né, destas consequências. Aí eu consigo juntar tudo e ter uma ideia global. Então, hoje, a gestão de risco moderna aplicada na engenharia, e em especial na mineração, ela requer uma avaliação quantitativa da probabilidade de falha das estruturas e das consequências. E aí, sim, a gente pode fazer efetivamente uma gestão de risco no âmbito da empresa, porque ela tem diversos tipos de ativos. Ela tem ferrovias, ela tem túneis, ela tem portos, ela tem cavas.
ela tem pilhas, ela tem barragens e outras áreas também fora dessa minha área de especialização, né? E aí, para que o gestor consiga ver tudo isso, ele tem que ter essa quantificação da gestão de risco para que, efetivamente, ele consiga olhar todos os seus ativos e saber onde é que ele tem que aplicar. E aí, nesse aspecto, eu acho que houve uma evolução e uma contribuição muito grande dos estudos nos últimos anos. Primeiro, que precisou-se definir metodologias de como quantificar tanto a probabilidade de falha, que isso é da engenharia em si, a gente projeta, a gente sabe das incertezas que tem no projeto, tanto em termos de materiais, quanto em termos de carregamentos, aí a gente transforma tudo isso em modelos estocásticos e calcula a probabilidade daquela estrutura estar muito bem, que é o que todo mundo quer, mas também a gente reconhece que existe uma probabilidade de falha de todos os produtos, né? Se a coisa é de engenharia, se a coisa é tecnológica, existe uma probabilidade de falha. Não adianta esconder isso mais de ninguém, né? Nossa sociedade hoje está visando muito isso. E, por outro lado, precisou-se desenvolver metodologias de quantificação e monetização das consequências. Como é que eu quantifico, né? Quanto custa uma estrutura rompida, por exemplo, uma barragem, uma pilha, uma ferrovia, um túnel que fechou e não deixou passar o trem, né? Aqui tudo ficou parado, temos que recuperar a estrutura, tem um lucro cessante, as operações pararam, tem, no caso de algum tipo de ruptura, o dano ambiental, o dano social, o dano cultural, né? Então, tudo aquilo que é caro à sociedade, a gente tem que dar uma resposta. Então, se criou metodologias para que possa ser feita essa quantificação. E aí eu acho que isso é muito importante, porque essa contribuição que hoje foi evoluída, né, e ela vem evoluindo muito nos últimos anos, e aí você falou dos últimos acidentes, então, aí nesses últimos acidentes, a gente realmente aprendeu, afinou essas metodologias, e estamos prontos para aplicá-las em benefício da tomada de decisão dentro da indústria mineral com responsabilidade social. É isso. Muito bem, professor, obrigada. Aproveitando o tema, então, vou pegar o gancho aí das consequências e vamos perguntar para o Eugênio, né? Eugênio, qual que seria aí a sua opinião sobre os impactos ambientais, né? Já que a gente estava falando aqui de danos e de consequências, qual a sua opinião aí sobre a importância da gestão no âmbito ambiental? Bom, obrigado, Roberta, obrigado, André, pela introdução. Acho que a introdução do André foi muito boa, né, para falar a evolução histórica da gestão de risco, que, sem dúvida nenhuma, é o que eu chamo do paramount de gestão, é o ápice da gestão. Porque no Brasil, devido a questões regulatórias, houve um movimento pendular da questão de risco. As pessoas que estão nas empresas, elas sabem muito bem que antigamente você trabalhava com saúde, segurança e meio ambiente, e a questão de risco era separada. Depois procurou se juntar, trabalhar tudo de uma forma única. Depois, novamente, se separou. Hoje, ainda as estruturas nas empresas elas estão segregadas. Mas a natureza não é assim, a natureza é única, inequívoca. O risco é integrado. As coisas acontecem. Quando acontece um desastre, ela não vai perguntar: isso aqui é meio ambiente, é social, é infraestrutura ou é econômico? Não, ela vem de uma forma só. Então, a gestão de risco ela é fundamental no processo de gestão. Na mineração tem suas especificidades. Eu venho há 40 anos de empresa de consultoria, mas me formei em engenharia civil e engenharia nuclear e depois me especializei na área ambiental de recursos hídricos, né? Então, conheço o risco muito bem e aplico o risco no meu dia a dia, na minha rotina, né? Na gestão da família, na gestão da empresa, né? É uma coisa que tem que estar implícita na cultura humana de como você trata e toma processo de decisão. Por exemplo, mas eu aprendi na ABS Consulting que existem 3 áreas fundamentais na gestão de integridade de ativos, que é a safety, risk and integrity, né? Que é a segurança, o risco e a integridade.
para mim, sustentabilidade não existe se você não tiver uma gestão de integridade de ativos. Por quê? Você faz um plano, você faz um projeto para gerar determinados indicadores, e se o seu ativo ele se degrada com o tempo e as barreiras que tentam evitar os eventos indesejáveis são rompidas ou perpassadas, ele vai levar a um efeito indesejável e você não vai conseguir gerar os indicadores de sustentabilidade. Então, a integridade ela é fundamental. E quando eu atuava na gestão de integridade de ativos do setor de petróleo e gás, eu comecei a falar com a empresa, falar por que a gente não aplica esse conceito de segurança de processo para a área de geotecnia e barragem, né? Isso era em 2010, por aí, né? Aos riscos que esses equipamentos se oferecem. E foi somente recentemente, no Congresso de Phoenix, da SME, que eu vi o vice-presidente de tecnologia da Newmont falar sobre segurança de processo em barragens de rejeito. E considerar a barragem de rejeito uma operação unitária da mineração. E, a partir daí, você trabalhar com todos os instrumentos que você pode utilizar para a gestão de um processo seguro de operação. E, infelizmente, na mineração, e todos nós sabemos, que a barragem de rejeito era o patinho feio. É aquele equipamento que está lá no quintal que você joga filtro de manga, baterias usados, óleo usado e rejeitos também de todo tipo, como foram identificados em algumas dessas barragens depois delas rompidas. Encontraram fenol, por exemplo, na barragem do Fundão e ao longo do Rio Doce, sem que houvesse uma indicação clara de que havia utilização disso nas minas da Samarco ou da Vale. Então, eu trato o risco como uma suma importância no processo de operações unitárias e da gestão integrada e holística da mineração. Mas é preciso desenvolver dois aspectos fundamentais que também foram abordados no Congresso de Denver, né, que foi específico sobre barragem de rejeito. O tema principal foi barragem de rejeitos. Então, eu tenho um artigo publicado, inclusive, na Brasil Mineral, que retrata um pouco todos esses aspectos mencionados. Né? Participaram as maiores empresas, a Newmont, a Anglo-América, a Rio Tinto, entre outras grandes empresas que estão atuando nesse setor. Então, tem a questão da cultura, que a gente precisa incorporar, né, e levar a sério a questão de barragem, formando engenheiros, né, de barragem. Inclusive, a proposta era que se formalizasse um curso de engenharia de barragem, porque a responsabilidade pelo engenheiro de barragem, o EOR, é uma das questões mais importantes, e também a questão da governança. A questão da governança é o envelope de todas essas questões, porque as empresas confundem governança com gestão e com governabilidade. E a governança, na verdade, é o processo de compartilhamento do poder. E, infelizmente, a indústria de mineração ela está aprendendo a governança no pós-desastre e não antes do desastre na prevenção. Mas eu vou retomar o tema aí, já que meu tempo está esgotado e a gente tem muito para falar ainda sobre essa questão. Obrigado, Roberto. Obrigada, Eugênio. Muito interessantes seus comentários. Bill, conta para a gente um pouco, olhando para o aspecto prático, né? O que as empresas têm feito no sentido de aprimorar a gestão de risco? Olha, muita coisa, viu, Roberta? Mas eu quero aqui dar um depoimento do que nós temos feito, né? Então, na nossa avaliação, né, compliance e gestão de riscos, eles visam assegurar a sobrevivência e a sustentabilidade das empresas, né, de forma preventiva e, evidentemente, gerando valor para o negócio.
baseado em valores, super importante, né? A gente tem um compromisso de respeitar e cumprir rigorosamente a legislação e todos os regulamentos, né? Conduzindo os negócios nos mais altos padrões éticos e sempre de forma muito transparente. Então, empresas de mineração, né, enfrentam um ambiente operacional altamente cíclico, requisitos legais, regulatórios cada vez mais rigorosos, né? Quer dizer, as coisas estão em constante mutação, e esse contexto coloca em destaque a importância do nosso desempenho ético, né? E reforça a importância de não apenas nos comprometermos com padrões elevados na conduta dos negócios, mas também de sermos capazes de demonstrar que a empresa toda está em conformidade com esses padrões. Quer dizer, há aí uma unicidade, né, fundamental dentro da companhia. Então, todos nós, né, lembramos de empresas que sofreram perdas financeiras de reputação, as quais não poderão se recuperar, né? É uma pena, mas isso só mostra a importância da gente ter uma boa governança e uma boa gestão de riscos, né? E, na prática, um bom modelo de compliance e gestão de riscos, ele não funciona sem uma boa estrutura de governança, né? Pois é pela estrutura de governança, de delegação, de autoridade, de órgãos de execução e acompanhamento, que é possível ver o compliance e o gerenciamento de riscos acontecendo no dia a dia. Como, por exemplo, durante as discussões das tomadas de decisão, ou seja, sempre quando a gente está envolvido em alguma discussão de tomada de decisão, sejam coisas pequenas, sejam coisas maiores, a gente volta nosso foco para a nossa estrutura de compliance, né, e de gestão de riscos. Então, na nossa visão, o aprimoramento da gestão de riscos e compliance na prática, né, passa por algumas fases, né, e eu vou enumerar algumas aqui. Uma delas eu já mencionei rapidamente. É fundamental que você tenha dentro da sua companhia um estabelecimento de quais são os valores da companhia, o que vai, de fato, reger a sua tomada de decisões, né? Ou seja, sempre quando você está em dúvida sobre alguma coisa, vou para o lado de cá, vou para o lado de lá, testa sempre se aquilo está em linha e alinhado, né, com os valores. E, no nosso caso, nós temos 6 valores, dos quais eu compartilho com muito orgulho, né? São valores que, de fato, dão uma sustentação boa. São eles a segurança, né, acima de qualquer coisa, a segurança das pessoas, a segurança dos nossos equipamentos, das nossas instalações e dos nossos processos. O cuidado e respeito, né? É tão simples, pode parecer, e tão bonito, né? Você ter um cuidado e o respeito sempre em todas as suas relações. Integridade, responsabilidade, colaboração e inovação, né? Inovação sempre com aquele olhar no futuro, para a gente conseguir, na medida do possível, reimaginar a mineração. E, no nosso caso, é um propósito que temos na Anglo American, que é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, né? Então, aí tem um componente social e humano a toda a nossa atividade. Acho que o segundo ponto de fundamental importância, pessoal, é o compromisso da alta administração. Nós, como líderes da organização, precisamos, né, liderar pelo exemplo, oferecer todo o apoio, assegurarmos de que a empresa inteira está falando a mesma linguagem, tendo a mesma noção dos valores e do compliance, né? Então, na Anglo American, por exemplo, a gente tem uma série de comitês que nos ajudam previamente a reuniões de diretoria e outros estágios. Nos comitês, todos os temas são debatidos, inclusive um comitê de risco, né? Temos um comitê de operações, temos um comitê técnico de desenvolvimento de negócios, e vários membros da diretoria participam desses comitês, e assuntos são depois levados para a diretoria para a tomada de decisão. Comitê de gestão de compras, né? Sempre um comitê de alta sensibilidade e que demanda, sim, as alçadas corretas para que a gente possa estar seguro de que estamos acompanhando os orçamentos e todas as demais regulamentações. E, por fim, um comitê de ética, né? Eu faço parte do comitê de ética e é nele que nós discutimos também eventuais temas que chegam a nós que possam representar algum desvio do nosso código de conduta.
Eu acho que um outro ponto importantíssimo é um conhecimento real do território onde nós estamos. Afinal de contas, queremos estar sempre muito compliant, né, com a legislação em vigor, seja ela federal, estadual, municipal. Nós estamos em locais operando, exercendo a nossa atividade fim, porém, somos cidadãos de um município e cumprimos regras, né? É fundamental que a gente esteja super bem aliado em relação a isso. Estabelecimento de políticas internas, né? Ou seja, nós precisamos saber, e todos os colegas nossos empregados, o que é aceitável e o que não é aceitável dentro da nossa gestão de riscos e dentro da nossa governança. Então, um código de conduta simples, mas que cobre na sua plenitude, com todos os pontos, para que todo mundo saiba exatamente onde pisar e onde não pisar, e, em dúvida, evidentemente, sempre consultar. Não menos importante, né, conhecimento do nosso negócio, né, e quais são os riscos associados. A cada 6 meses a gente senta, todos os diretores e mais uma série de colegas da nossa liderança, avaliando quais são os riscos que hoje estão mais próximos do nosso negócio. Riscos operacionais, riscos de reputação, riscos de imagem. Classificamos todos esses riscos de modo que a gente possa estar bem seguro em relação às medidas que precisam ser tomadas para que esses riscos sejam ou eliminados ou bastante bem mitigados. E, por fim, Roberta, é importante em todo método, digamos assim, de gestão de riscos, você ter um bom sistema de monitoramento, né? Ou seja, através de auditorias internas, até mesmo canais de denúncia, que nós temos também. Nós temos aqui na Anglo-América um canal Your Voice, que é completamente anônimo. Todas as denúncias são avaliadas, e dependendo da gravidade ou da natureza das denúncias que nós recebemos, isso vem para o Comitê de Ética, que eu falava agora há pouco, e é analisado e respostas são dadas, né? Então, isso aí, pessoal, é um pouco do que a gente tem aqui na prática. Roberta, te devolvo. Muito obrigada, Bill. Inspiradora aí sua fala. Daniele, vem contribuir com a gente aqui um pouco. A gente já falou um pouco aí de contexto histórico, de consequências, né, de uma gestão holística, que o seu Eugênio trouxe bastante importante. Agora falamos um pouco de ética, né, de compromisso da alta administração. O que mais? O que mais a gente pode fazer aí pela gestão de risco e compliance? Obrigada, Roberta. Depois da fala desses 3, é até difícil colaborar com algo a mais, mas eu vou me esforçar aqui. Eu entendo que a era que nós estamos vivendo, a era digital, o compliance não pode mais ficar adstrito a uma agenda focada em algumas pautas que faziam sentido há algum tempo. Mas agora ele precisa assumir um papel mais proativo e se tornar um agente de suporte de tomada de decisão e de transformação em iniciativas de implementação de ética, mas também de inovação. E como inovar em ética, né? E nesse sentido, eu entendo que o compliance, ele funciona como esse pilar de apoio para a definição da estratégia de tolerância e de apetite a risco, ou seja, é o quanto de risco aquela companhia está disposta a tolerar, a suportar, e o quanto de risco ela está disposta a assumir. Ou seja, como o compliance pode exercer essa função de agente de transformação? Eu entendo que, primeiro, com metodologia e processo. É indispensável que o time de compliance, que a área de compliance da companhia esteja muito focada no nicho da mineração e entender que esse nicho é muito específico, por diversas razões. Eu poderia falar de várias externalidades, mas se eu mencionar 2 aqui, a gente já vê que é uma indústria complexa, vulnerável e dinâmica, né? Se a gente pensa aqui em cenário político e cenário social, a gente vê que essa é uma indústria que responde quase que imediatamente a essas transformações. E, dessa forma, eu não vejo que faça muito sentido buscar soluções de prateleira, né, e aplicar a realidade factual apenas para dar um check in the box, sabe? Então, fazer uma gestão de riscos usando metodologias que hoje já não atendem mais a realidade de um negócio que é moderno, é automatizado, é inovador, que tem uma dinamicidade muito grande. E aqui eu entendo que o papel do compliance seja exatamente na linha do que o Bill explicou e que faz na Anglo-América,
que é suportar o decision making, é trazer insumo, é trazer matéria-prima, é provar o apetite e a tolerância ao risco, estabelecendo, então, uma estratégia se vai ser mais centrada à prevenção dos riscos, se vai ser centrada em mitigação, contingência, em um plano de controles, portanto, ter uma metodologia que busque robustez, ou sempre que possível, uma antifragilidade, que dê para a companhia suporte para se preparar para eventos pouco prováveis, que são esses eventos que o professor André até comentou aqui, que tem uma baixa probabilidade, mas que tem impactos muito relevantes, ou até mesmo para situações pouco preditivas, que hoje no cenário mais moderno, e até o mainstream já começa a usar esse termo, esse jargão de uma maneira imprópria, aos cisnes negros. No segundo pilar, eu elencaria aqui, estabelecendo métricas, indicadores específicos para mining metals. E aqui a máxima de one size does not fit all é uma realidade. Mineração, ela tem uma tríade muito relevante do ponto de vista de compliance e gestão de riscos, que é imagem, reputação e transparência. Essa busca por reconstruir a relação com os stakeholders, com sociedade, com os shareholders, com os outros players de mercado, faz muito sentido para a mineração. E, portanto, na hora de estabelecer uma metodologia e a perspectiva de gestão desses riscos, é muito importante atuar de uma maneira específica para a indústria, né? E, num terceiro momento, eu entendo que é estabelecer uma agenda focada em resultado, ou seja, como trazer valor para a companhia. É como usar essa tríade de imagem, reputação e transparência de um modo que isso se converta em valor para a companhia. E aqui né, não dá para afastar a ideia de que em compliance, imagem importa, não basta você ser honesto, você tem que mostrar que é honesto. E o Bill falou super bem das iniciativas que a Anglo faz e trouxe aqui elementos de uma gestão super moderna, que é exatamente a gestão de acompanhamento periódico dos seus riscos e, acima de tudo, entender que risco é um evento interdependente, ele não é um evento isolado, não é um evento linear, portanto, a busca pela convexidade no momento de fazer gestão de riscos deve ser a meta, mas a gente tem que estar esperando pelo pior, ou seja, pela materialização do evento, e, portanto, eu entendo que ao compliance cabe, resumindo tudo isso que eu falei, ser o agente da transformação, que é um agente de suporte à tomada de decisões. E de maneira muito simples, eu acredito que cabe ao compliance levar a matéria-prima para quem tem que tomar as decisões. E esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada, Daniele. Muito importante mesmo. Fica claro, né, que o compliance ele tem que ser parte da estratégia do negócio, né? Ele tem que ser parte da empresa, ele tem que tem que tomar parte das decisões da alta administração, né? Ele tem que ser uma responsabilidade conjunta, não apenas de um setor, né? Como disse muito bem o Eugênio. Exato. Professor André, qual que é a importância da capacitação dos times nessa situação que a gente está falando, né, da importância do compliance fazer parte da estratégia do negócio, né? Como que a gente pode melhorar isso através de uma mudança cultural e capacitação dos times? Esse é um ponto fundamental, né? Porque, como eu coloquei, a gestão de risco moderna, ela parte da integrar dentro da empresa um sistema de tomada de decisão baseado em gestão de risco, né? Então, basicamente, é isso que nós estamos falando. E isso é muito importante, porque a visão de risco, quando a gente começou a analisar o que poderia acontecer com uma eventual falha de uma estrutura, essa estrutura pode ser uma estrutura física, pode ser um transporte, pode ser uma comunicação. E como isso afetaria em termos de danos e consequências, né, a gente expôs claramente muitas vulnerabilidades, principalmente de estruturas da indústria da mineração, que tinham, vamos dizer assim, processos de engenharia, como colocou o Eugênio, que não eram feitos de forma muito adequada. E aí a gente tem que ver como que a gente treina as equipes para atender esse sistema de gestão integrado de risco dentro da empresa, porque a gente tem diferentes atores em diferentes coisas. Então, primeiro, é necessário definir uma política de risco dentro da empresa. Em alguns países que já estão mais evoluídos nisso, isso já foi feito.
tanto pela empresa ou pelas associações técnicas, como o IBRAM, no caso da mineração, ou até por normativas do país, através de uma norma que já foi aprovada. É uma evolução natural como definir políticas de risco, né? A tolerabilidade, a aceitabilidade do risco de acordo com o negócio. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é tem que se implementar um escritório de risco, que é um grupo mais especializado, que detém muito bem as metodologias, e cabe a esse grupo, né, passar essas metodologias para os outros colaboradores e até para as empresas externas. Então, esse escritório de risco tem que estar implementado, tem que estar muito ligado no organograma da empresa, para que ele possa ter ação tanto lá em cima, na alta hierarquia, como lá embaixo, em quem de fato opera e acompanha os riscos. Depois, a gente tem que ter a equipe que realmente faz a gestão de risco, ou seja, calcula o risco, avalia a probabilidade, as consequências, etc. E, por último, é fundamental ter um sistema de TI de comunicação para comunicar todos os riscos nos diversos níveis hierárquicos da empresa. Ou seja, isso exige investimento da empresa, existe mudanças de organograma para atender a governança, né, para ficar tudo dentro dos compliance, mas existe muito treinamento. E esse treinamento ele divide em duas partes. Eu tenho que treinar a alta hierarquia da empresa, que é um treinamento de gestão de risco em termos de gestão, né? Eles têm que saber como usar o risco para tomar decisão. E eu tenho que treinar outros profissionais, que é como calcular o risco, né? O que a gente vê muitas vezes, as empresas se investe muito ou só na gestão, e aí fica trabalhando com riscos qualitativos, né, aquelas matrizinhas, etc., que são muito simplórias para gerenciar riscos de alta complexidade, como esse que nós estamos falando da indústria da mineração. Não adianta se iludir, nós temos que sair desse patamar, né? Como também o pessoal que está mais embaixo, né, a engenharia propriamente dita, tem que saber, tem que ser treinada para calcular efetivamente de todas as estruturas que está dentro dos meus ativos, qual é a probabilidade de falha, quais são as consequências, ou então contratar empresas que vão prestar esse serviço, mas eu vou ter que treinar essas empresas também, ela tem que me entregar um produto de acordo, né? Então, eu tenho que fazer um programa de treinamento que deve estar a cargo desse escritório de risco que a empresa criou para este fim. Não é um comitê de risco, tá? Agora, a cultura é fundamental. A gente tem uma cultura, no início, muito simples, que é uma cultura que apenas identifica o que é o risco. Temos uma cultura que ela evolui dentro da empresa, que é a hora que ela implementa uma gestão de risco, um sistema de avaliação de risco. Depois ela passa a calcular tudo isso, a quantificar, e o último estágio de cultura e de maturidade da empresa é quando ela começa a usar os riscos calculados, né, como um sistema de gestão e um elemento de tomada de decisão baseado nos seus riscos que ela própria avaliou. Chegar nesse nível não é simples. Chegar nesse nível, de forma quantitativa, real, de acordo com a complexidade da empresa, não é uma tarefa comum para a maioria das empresas que nós temos no nosso mercado ainda. Há ainda muito que caminhar. E não podemos esquecer que nós temos que comunicar e expandir essa cultura de risco para a sociedade. A sociedade tem que entender que nós somos transparentes e qual é o conceito de risco verdadeiramente. O que a gente vê na sociedade hoje é achando que risco é probabilidade, qual o risco de chover, qual o risco de romper. Não é isso. O risco de engenharia é o denominador comum entre a falha da estrutura de engenharia e as consequências que a sociedade pode receber caso falhe. A única coisa que junta as duas coisas é o conceito de risco de engenharia. Só que se a sociedade também não entender isso, os órgãos de controle, a legislação, prescrever isso corretamente, o nosso diálogo está quebrado. Então, vejo que nós temos um desafio enorme dentro da nossa sociedade, não só dentro da empresa, mas também de transbordar o conhecimento de gestão de risco em forma de uma cultura de risco para a sociedade, para que possamos dialogar no mesmo nível. Esse é o meu ponto de vista, Roberto. Muito obrigada, professor, esclarecedor. Daniele, volta aí para a gente. Considerando tudo isso,
Qual a importância do compliance aí como parte da estratégia da empresa no setor de mineração? Olha, eu vou fazer coro aqui com o que o professor André falou. Eu acho que, primeiro, compliance precisa e tem que ser, né, visto dentro de uma companhia como o agente que vai trazer informação, insumo, matéria-prima para a decisão, para ver um cenário de tomada de decisão mais próxima do seguro possível. Mas eu preciso, né, comentar que a fala do professor André, que é brilhante, trazer modernidade para a gestão de riscos. Não adianta buscar produto de prateleira para fazer gestão de riscos, especialmente dentro da mineração. Eu poderia falar aqui de alguns dos elementos que eu acredito que façam parte do dia a dia da maioria dos negócios e dos players que estão fazendo parte desse evento. A gente tem, como indústria, um desafio de imagem. A gente passou por 2 rompimentos de barragens importantes. Isso, naturalmente, tem uma repercussão do ponto de vista de reputação e de transparência, que é a forma como a indústria se comunica com seus stakeholders, e, portanto, a reconstrução desse relacionamento é um grande desafio, e isso, sim, representa um grande risco, porque essa licença social, enfim, que é um ponto importante para qualquer business de mineração, passa por essa tríade. O segundo ponto é diversidade e inclusão. Isso precisa entrar na agenda de riscos, sim. O mundo mudou, a gente está numa era digital, a gente está numa era de inovação e de gestão de conhecimento, então essa agenda tem que fazer sentido para um negócio na era em que a gente está agora. E inovação e gestão de conhecimento do ponto de vista de que compliance precisa agregar ética a essa agenda. Então, hoje nós estamos falando de equipamentos autônomos, de carros autônomos, e como imputar ética nessa agenda. A gente vai ter situações, e isso já existe, né, em que a indústria vai dar um comando para a máquina vai responder esse comando. E é preciso imputar informações que não venham de vieses inconscientes, que não venham de cabeças que pensam riscos de uma maneira ultrapassada, mas que pensem em riscos de uma maneira metodológica, baseada em matemática, baseada em fato. E, acima de tudo, um outro pilar de risco relevante é o de direitos humanos. Essa indústria está extremamente exposta à violação desses direitos, e, portanto, isso passa. O outro desafio que eu vejo para a compliance é apoiar também questões de conflitos territoriais. A indústria tem o desafio da rigidez locacional e passa aí por áreas protegidas, terras indígenas, quilombolas, e isso é sim um issue para a indústria. E, por fim, externalidades ambientais, né? É uma indústria que demanda muito recurso hídrico e também demanda muita energia. E eu entendo que esses pilares devem fazer parte de uma agenda de compliance, não apenas da agenda que existia antes, mas agregar esses outros temas para que isso possa levar poder de decisão para cima. E o meu resumo aqui é dizer o seguinte, Roberta, gerir riscos não significa ter o controle absoluto dos eventos, mas talvez seja exatamente o oposto. É você produzir conhecimento com base em dados científicos, metodológicos, mas também com um olhar para o futuro, que é o olhar para o incerto. E em adição a isso, eu entendo que com base, né, nos experts em riscos, e aqui a gente tem um expert, que é o professor André, gerir risco de uma maneira efetiva é demonstrar que você tem a pele em jogo, que é fazer o que tem que ser feito, sabe? E essa é a mensagem de engajamento que melhor retrata o compromisso de uma companhia, em especial na indústria de mineração, a tríade de imagem, reputação e transparência. Porque aí a gente sai do campo de ideias e vai para o campo da ação, do fazer, né? E é isso, é identificar as exposições, classificar, priorizar, relacionar os riscos com os demais fenômenos da companhia e estabelecer planos de prevenção e mitigação que façam sentido para os cenários, porque a empresa muda, os cenários mudam e riscos mudam. Eles estão você está mais exposto hoje, amanhã você pode estar menos, o seu mapa de risco precisa responder a isso. E essas matrizes que o professor André comentou, isso me arde os olhos, viu, professor? Eu vejo muito isso, infelizmente. Mas eu vejo também que muita coisa boa está acontecendo. Aqui a gente tem o exemplo da Anglo, que é brilhante. E eu acho que essa é a minha fala. Eu encerro aqui fazendo uma provocação, né? A gente passou agora por uma
uma situação, passa agora por uma situação de pandemia, e quantas companhias não estavam preparadas para operar remotamente, com equipamento, com tecnologia, né? E às vezes a gente está falando de companhias que têm robustez, que são sólidas de mercado. Então, a gente passa aí por esses desafios. Obrigada, Daniele. Vou aproveitar o gancho, então, e vou chamar o Bill para falar para a gente aqui. Bill, considerando aí que a gente tem diversos riscos no setor, né, e que os riscos nem sempre a gente consegue controlá-los, né? Qual que é o papel da alta liderança, ou qual deveria ser o papel da alta liderança de uma empresa nesse setor? Olha, é fundamental, né, o papel da alta liderança. Primeiro, estar presente, né? Então, uma cultura de gestão de riscos e compliance precisa permear por todos os níveis da organização, né? E o trabalho começa por nós, pela liderança, dando exemplo e também mostrando o nosso comprometimento com o sistema, ou seja, eu acho que todos na organização precisam perceber, né, que nós estamos comprometidos, que o que falamos, de fato, é o que fazemos, né? Ou seja, liderar pelo exemplo. E não tem coisa mais gostosa, né? Se você realmente acredita em algo e acredita que aquilo é certo, poder falar sobre isso repetidas vezes, nos mais diversos fóruns, para que isso permeie cada vez mais pela organização como um todo, né? E outra coisa, né, e aí uma coisa mais no âmbito de formalismo, né, a obrigação nossa da alta administração prover a estrutura necessária para o devido funcionamento do sistema de compliance, né? Não basta só falar, mas a gente tem que dar as condições, começando aí pela independência em termos de reporte organizacional, né? Então, a gente tem aqui na Anglo-América uma estrutura específica de governança e compliance que está ligada a mim, mas também tem um reporte funcional para o diretor global, que fica em Londres, até porque é importante para a organização como um todo ela estar também preparada para que, se eu fizer alguma coisa que não está correta, essa independência seja preservada e não haja nenhuma possibilidade de eu usar a famosa carteirada, né? E em cima dela fazer valer um direito de estar fazendo alguma coisa errada. Então, é importante que haja uma independência muito grande na estrutura de governança e compliance na companhia. Bom, é nosso papel também, gente, disseminar, né, a cultura de gestão de riscos e compliance para todas as camadas. Quando incentivamos que as não conformidades e os riscos sejam escalados, é importante que a gente também receba isso de forma positiva e faça o devido fortalecimento desse ambiente, né? A liderança acho que tem um papel fundamental na cultura de não retaliação, ou seja, a gente coloca uma série de regras, tanto internas como externas, e pede para que todos caminhem através dessas regras, e a gente não pode mostrar uma retaliação, a gente tem que estar sempre bem-vindo a receber informações, evidentemente que medidas disciplinares precisam ser tomadas, elas serão tomadas, independente da posição hierárquica, né? E para isso é importante que o líder, em geral, ele conheça os riscos do negócio, né? E trabalhe arduamente, como eu falei na fala anterior, para que esses riscos sejam mitigados, na maior parte do possível. Tem alguns riscos que a gente não consegue mitigar por inteiro e coloca ali um holofote, uma visão grande em cima dele para que a gente possa atuar no gerenciamento dele, né? E constantemente analisá-lo, para que a gente não passe por nenhuma situação de catástrofe, de desastre, pelo menos à luz de tudo que a gente conseguir colocar em prática para mitigar. Bom, como eu falei também, né, na Anglo-América a gente tem um comitê de ética para discutir os desvios, eu faço parte, alguns outros colegas meus, diretores, também fazem parte, e assim a gente passa uma mensagem de que a alta administração está realmente comprometida com o propósito, ou seja, de que não só dando resposta para as denúncias que chegam a nós, mas mantendo, somos os guardiões da ética na companhia como um todo. E aí, pegando um gancho no que o professor André falou tão bem, né,
um sistema de gestão de riscos e compliance precisa ir além das portas da empresa. Ele abrange também outros stakeholders nossos, que são fornecedores, membros da comunidade, e a gente precisa zelar como alta administração para que o sistema seja conhecido e cascateado para todos. Por isso que ele está, inclusive, no nosso site, ele é passado para os nossos fornecedores, a gente busca dar o exemplo em qualquer contato com órgãos públicos, né, entidades públicas, mostrando aquilo que para a gente é possível e aquilo que para a gente não é possível, pelas leis em vigor ou até mesmo pelos nossos valores, né? E, por fim, a alta administração é responsável por direcionar as ações para solucionar os problemas, bem como para monitorar se não forem cumpridas ou não. Então, é um esquema bastante bem fechado e tem nos ajudado muito, viu, Roberto? Muito bom, Bill, obrigada. Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou avisar aí o público, né, que nós estamos abertos, né, a receber as perguntas de vocês, então quem tiver interesse aí de mandar pergunta, pode mandar através do chat, que nós vamos estar distribuindo aqui entre os participantes, ok? Eugênio, já que falamos aí de vários temas relacionados à estratégia e de liderança, queria saber a sua opinião, né? Principalmente aí quando a gente fala sobre as empresas de consultoria, né? As empresas consultivas e também os órgãos de fiscalização. Como que esses participantes, esses players aí do mercado podem contribuir também? Olha, tem várias formas de contribuição, mas eu gostaria de falar um pouquinho antes desse processo. Existe um trabalho de uma organização internacional, chama Transparency International, que já há algum tempo faz um trabalho excepcional sobre o combate à corrupção no processo de aprovações de processos minerais, né? E ela tem, inclusive, uma ferramenta de avaliação do risco de corrupção, né? Porque, infelizmente, a corrupção no Brasil ficou quase endêmica, né, há um tempo atrás, e a mineração é um setor cujas decisões são feitas a portas fechadas. Então, a transparência é um grande desafio. A gente está falando de compliance e transparência, é um grande desafio para a gente nesse processo. Então, acho que a gente deve, talvez, fazer uma reflexão. Esse tema é extremamente indigesto, ninguém gosta de falar, a gente tenta passar batido, não, comigo não, isso não acontece. Compliance todo mundo fala, mas quando a gente vai falar sobre o nosso problema, e eu vou revelar a minha doença para o médico, né, aí é uma questão um pouco indigesta que não se deve falar. Mas poderíamos muito bem, eu participei de fóruns da Transparência Internacional para avaliação de riscos de corrupção, e é facilmente identificável. A questão do licenciamento, né, é um processo muito vulnerável à questão do favorecimento, do licenciamento indevido, principalmente porque os nossos órgãos ambientais eles não são homogêneos, né? Existem órgãos mais capacitados, órgãos menos capacitados, com um peso muito grande nos agentes ambientais, que a canetada deles vale muito, né? Então, é um tema que eu acho que a gente deveria tratar de forma bem objetiva, né, nessa questão. Eu, sempre que trato de todos os temas aqui que é abordado, eu trato de um eixo fundamental na questão, que é a questão da indissociabilidade. Eu sou um ser indissociável. Eu não posso pensar como empresário, né, quando eu sou empresário, como cidadão quando eu estou no terceiro setor, ou como agente público quando eu estou no governo. Eu tenho que pensar de uma forma única, né? Eu tenho que fazer o bem, né, a ética, a compliance, em qualquer forma, qualquer área que eu estiver atuando. Então, isso é uma questão fundamental também. Sobre a questão da atuação do consultor, primeiro, a gente gosta
de equidade, o que não existe, né? Porque quando uma empresa que tem todos os seus funcionários em regime de CLT, que paga todos os impostos, que cumpre com as suas obrigações fiscais, ela não compete em condições de igualdade. Porque tem a outra empresa lá, e muitas até multinacionais, que tem o salário flex. O cara recebe o salário com a nota fiscal da gasolina. Ou ele, então, tem um pé em duas canoas, ele trabalha aqui e trabalha ali, então ele não paga os mesmos, não tem o mesmo tributo. Então, a responsabilidade socioambiental na área de contratação, ela não é igual. Isso até nas agências multilaterais. Se pegar o Banco Mundial, o Banco Interamericano, tudo, quando contrata e você faz uma proposta de uma consultoria, não, vou pegar um consultor individual aqui que é mais barato. Tá? E faz o trabalho, às vezes, com outras pessoas. Agora, o consultor, ele gosta de atuar na sua plenitude com a independência devida. E nem sempre isso é possível e praticável. Hoje, a Rumble atua no maior projeto ambiental do Brasil, talvez, que é a auditoria dos programas de reparação integral da Bacia do Rio Doce. Né? Nós somos peritos do Ministério Público Federal e fazemos o monitoramento dos programas de reparação, colocando transparência no processo. Inclusive, estamos publicando um livro agora, nossos relatórios estão todos no site do Ministério Público, e a gente depara com problemas sérios da mineração com a falta de transparência ou com a falta de palavra para os atingidos, no caso que foram os que mais sofreram os danos. E, nesse ponto, eu parabenizo a Anglo-América, porque a gente chegou a trabalhar para a Anglo-América também por solicitação do Ministério Público, né, no vazamento do mineroduto, onde o tratamento, a governança da empresa foi exemplar. Tá? E nós fizemos um trabalho só para atestar ali o trabalho que eles haviam feito, com a participação, com a comunicação, com o cara a cara. O ex-presidente da Anglo-América, o Rubens, ele foi à comunidade, conversou, sentou na beira da cama, conversou com o pessoal, viu a necessidade, se propôs a fazer o que tinha que ser feito de forma transparente e retomou o processo de transporte de minério, né, voltando a gerar o lucro necessário. A questão de riscos também, ela tem duas variáveis importantes. Uma é que, logo no início do projeto, as empresas gostam de fazer análise de risco, mas é igual karatê, elas estão próximas, mas mantêm a distância. Então, o engenheiro ele quer fazer o seu projeto de 500 milhões, de 1 bilhão, de 2 bilhões. Mas ele tem medo de que um risco levantado atrase o seu projeto ou impeça o seu projeto. Mas na área de projetos de risco financeiros e risco programáticos, onde você roda modelos de Monte Carlo para fazer a probabilidade de você cumprir com o orçamento e com o prazo, né, é fundamental o trabalho de levantamento de riscos com todos os stakeholders para saber quais são os potenciais problemas e que podem estar sendo deparados. Hoje, a Ernst Young, a KPMG, as grandes empresas, aí, as irmãs da auditoria, as Big Four ou Five, né, elas levantaram recentemente quais são os principais riscos da mineração. E você vê a maior parte dos riscos são financeiros. E quando você vê uma pandemia assolando a mineração, ou quando você vê os riscos climáticos afetando a mineração, você não vê isso levantado ou revelado nessa pesquisa, né? Então, eu acho que a gente não está preparado ainda para abordar todas as questões de riscos como ela deveria ocorrer. Eu gosto de simplificar, como eu falo no livro que a gente fez sobre governança costeira, é aterrissar a governança. Então, eu gosto de aterrissar o risco. Né? Para mim, o melhor método de gestão de risco com visibilidade é um método que se chama bow tie, né? Ou asa de borboleta. Que você vê de um lado quais são as potenciais ameaças para um efeito indesejável e que barreiras você põe para que essa ameaça não leve a um efeito indesejável
que pode ser combinado e qual é o desdobramento das consequências e como você coloca as ações mitigadoras. Isto visto, o gestor consegue identificar e muito mais além, comunicar adequadamente o risco. Porque hoje existe no Brasil um processo psicossocial de todos aqueles que vivem a jusante de barragens. Há um problema de saúde mental, né, intrínseco, né? Aí a Fundação Getúlio Vargas identificou, inclusive, o aumento de casos de suicídio, né, por ter uma incerteza sobre a questão do risco que ele está submetido. A gente vai ter tempo para discutir mais coisas aí, porque o meu tempo é curto para falar. Obrigada, Eugênio. Mas eu gosto muito da sua fala, principalmente quando você diz que a gente não pode desassociar a responsabilidade do pessoal quanto do profissional, né? Eu, como profissional e também da área de compliance, digo que isso é uma batalha diária e é muito importante a gente ter esse conceito claro de que aquilo que eu sou na minha vida é aquilo que eu também sou no meu profissional, né? Pessoal, chegamos ao fim da segunda rodada, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui pelo chat, e aí eu vou começar a trazer para vocês aqui as perguntas, tá? Que a gente tem recebido. Bill, primeiro para você. Tem duas perguntas aqui que eu vou tentar juntar as duas numa só, tá? Primeiro, o pessoal pergunta assim: qualquer funcionário da Anglo-América pode levar uma notícia ruim para o chefe? Esse é um dos pontos centrais do novo padrão de segurança de barragem. E a segunda pergunta, também para você, é: como levar a capacidade de gestão de risco para as pequenas e médias mineradoras? Porque é óbvio que as empresas grandes estão num patamar acima, né? E perguntam também se o IBRAM poderia atuar nesse segmento, aí talvez numa questão de consultoria ou de provendo alguns recursos, né? E pensar aí num efeito, né? Um efeito vizinhança, né? Dos grandes em relação aos menores. Não, obrigado, Roberta. Vamos primeiro na primeira pergunta, né, sobre se cada um pode levar notícia ruim para o chefe. É o que eu mais quero, né? Ou seja, sempre que possível, as notícias ruins têm que chegar o mais rapidamente que podem, para a gente poder atuar e para a gente poder tomar as ações mitigadoras necessárias. Eu acho que ninguém precisa ter receio de trazer notícia ruim. Eu acho que é um dos alicerces, inclusive, né, de uma administração transparente e próxima. Eu sou muito favorável a gente ter a proximidade com todo o corpo de colegas, né? Eu acho que aquele tempo do presidente trancado num escritório com vários guarda-costas e tal, isso, né, não existe mais. A gente tem que circular por toda a companhia, tem que conectar com os nossos colegas, as lideranças têm que perceber isso, e dessa forma a gente cria uma cadeia de comunicação a mais aberta, espontânea e, para endereçar essa pergunta, rápida possível, né? Então, super disponível sempre, sejam quais canais, e hoje a gente tem tantos canais, né, e-mail e todos os outros canais possíveis, WhatsApp, para que as notícias ruins cheguem e a gente possa endereçá-las, né? A sua segunda pergunta, Roberta, é muito interessante, porque aí eu vou voltar um pouco na questão do que o setor de mineração sofreu, né, com as duas recentes tragédias, e que, de uma forma geral, afetou o setor inteiro, né? Então, a reputação do setor caiu perante a opinião pública, e é natural que tenha sido isso, né? As tragédias resultaram aí em danos ambientais e também em fatalidades, mas eu acho que o aprendizado disso é que a gente precisa se reconstruir como setor coletivamente, e não individualmente, empresa a empresa, né? Então, quando você me pergunta, puxa, as empresas grandes já têm uma estrutura de gestão de riscos e compliance bastante bem definida? Temos. No caso da Anglo-América, a gente é privilegiado, temos uma empresa com sede em Londres e várias empresas ao longo do mundo, a gente troca muitas ideias e temos hoje um grau de maturidade, eu diria que bastante bom. Sempre há espaço para melhorar, não tenha dúvida, mas me daria muito prazer em poder ajudar, né, seja através do IBRAM, seja através de comitês,
as pequenas e médias mineradoras que, porventura, não estejam ainda nesse mesmo patamar de maturidade com relação à gestão de riscos. Por quê? Porque eu acredito firmemente que o setor só vai se recuperar de forma coletiva. E o IBRAM, em sendo o nosso principal representante e que tanto tem lutado pelo setor de mineração, o IBRAM fortalecido como ele está, cada vez mais, ele tem um papel importante nessa vizinhança, aí, como foi colocado. Né? Obrigada, Bill. Temos uma outra pergunta aqui para o professor André. Professor André, na verdade são duas perguntas aqui, eu vou tentar colocar as duas juntas, tá? Primeiro pergunto, o que é o compliance e qual a relação entre risco e compliance? E aí depois tem uma outra pergunta que é, qual a cara do engenheiro do futuro? Bom, a primeira pergunta eu acho que a Daniele vai responder muito melhor do que eu, mas assim, de uma forma simplista, é o atendimento, né, de forma ética de tudo aquilo que envolve a produção mineral, né? Desde as relações humanas, as relações de produção, de processos e o atendimento de transparência com a sociedade. Então, nós temos que atender não só as legislações, mas aquilo que a ética nos impõe de uma melhor forma. Então, a esse conjunto de coisas a gente dá o nome dentro da empresa de compliance, né? E a gestão de risco, ela é apenas uma ferramenta dentro de toda essa engrenagem que visa uma forma diferente de olhar para todas as atividades dentro de uma empresa de mineração. Então, eu posso estar falando de uma correia transportadora, mas posso estar falando de um tronco ferroviário, de um porto, de uma barragem, né? E aí, ao olhar para cada estrutura, eu tenho que ver a função dela dentro da estrutura, ver se ela está com um projeto adequado e, desse projeto adequado, qual é a probabilidade de falha. Como eu falei, todo mundo tem uma probabilidade de falha, todas as estruturas têm, né? E ver como que essa falha potencial afetaria a todos nós, não só ao meu negócio. Mas aí agora eu coloco isso dentro da sociedade. Então foi isso que a gestão de risco trouxe diferente, né? E aí ele é uma importante ferramenta dentro do compliance, porque agora eu estou analisando todas as minhas estruturas e os seus efeitos para a própria empresa, mas também para a sociedade. Por isso que hoje ela é fundamental para a sobrevivência da mineração moderna, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a forma que a gente vai comunicar de forma clara, objetiva, transparente e, no meu caso, eu prefiro quantitativamente falando, tá? Com a sociedade, todos os meus interesses. Agora, a cara do engenheiro. Muito interessante essa pergunta, né? Do ponto de vista de formação, eu acho que a cara do engenheiro já vem há algum tempo sendo definida que a gente tem que ter uma formação T, né? T, ou seja, eu tenho que ter uma abrangência de conhecimento transversal, que eu conheça não só a minha especialidade, mas eu conheça as relações humanas, as interfaces onde eu vou atuar, para que eu possa, né, participar de forma mais integrada possível. E nessa formação transversal, eu acho que é muito importante a formação humana, que, infelizmente, antigamente a gente delegava isso só para a formação familiar, mas é importante, dada a importância das grandes empresas, com gente trabalhando, né, diferentes gêneros, pessoas do mundo inteiro na mesma mesa, a gente ter uma boa relação humana, né? Isso tem que ser passado e tem que ser treinado, isso, né? Uma vez eu estava discutindo com uma grande empresa o que eu poderia oferecer para ele. Eu listei lá um bando de coisas técnicas. O Bill da empresa, né, o presidente, virou para mim e falou assim: e você não vai me dar um curso de relações humanas para ninguém? Eu falei: puxa vida, isso aí para mim está fora. É mais difícil, tá? Mas é claro que faz parte. Agora, o engenheiro precisa ter o pé do T, né? Aquela área que ele especializou mais, ele tem que entrar fundo ali, tem que ensinar aquele assunto para que ele possa contribuir de uma forma bastante efetiva. Junto a tudo isso, para o engenheiro do futuro, né, ele tem que ter a cabeça aberta para as novas tecnologias e para o autoaprendizado, para a necessidade de reciclagem, porque a universidade não tem mais tempo para ensinar tudo.
Então, a gente tem que ensinar aquilo que é uma formação sólida, boa, e o engenheiro tem que sair da universidade sabendo que 5 anos depois que ele formou, 50% de tudo que ele aprendeu já era, tá? Já está ultrapassado. Então, ele tem que sair com a cabeça aberta para absorver tecnologia, buscar novos conhecimentos, participar de eventos, participar de congressos, assistir aulas de cursos de reciclagem, para que ele acompanhe tudo isso. Então, essa formação nós temos que dar na universidade para ele não sair com a ideia de uma autossuficiência intelectual. Do contrário, ele vai estar completamente, vamos dizer assim, parado, né? Congelado no tempo e, em muito pouco tempo, ultrapassado e sem contribuir para a empresa ou para o país de onde ele trabalha. Muito obrigada, professor. Muito importante mesmo essa questão da formação, não somente técnica, né, mas também a questão da formação social e da formação dos aspectos humanos, né, muito, muito importante mesmo, muito obrigada. Senhor Eugênio, uma pergunta para você agora, a pergunta é um pouco longa, eu vou tentar sumarizar aqui, tá? Na sua opinião, o Brasil está preparado para o surgimento de uma proposta legislativa futura, 10 a 20 anos, sobre gestão de risco? É uma tendência no mundo surgir esse tipo de legislação? Não, sim, eu acho que sim. Acho que nós estamos preparados há muito tempo, porque a gente atua em setores de alta complexidade e a gestão de risco ela vai desde as questões ordinárias às mais complexas, né? Vocês que são pais, vocês fazem gestão de risco, pais ou mães, vocês fazem gestão de risco o dia todo, né? Se seu filho vai para a escola, se ele vai ser bem alimentado, se ele vai ser bem educado, se ele vai atravessar a rua direito, se não vai, se ele vai tomar sol, se ele levou protetor solar, né? Se ele volta, vai para o parquinho, se ele vai cair do parquinho, se não vai cair do parquinho. O pai é um pensador de risco contínuo, né? Eu, pelo menos. Então, a gente, ela automaticamente, a gente tem algoritmos intrínsecos e a gente faz isso. Você vai atravessar uma rua, você mede a distância do carro, a velocidade do carro e vê se dá tempo de se atravessar antes. Você está fazendo a gestão de risco naturalmente. Então, nós estamos prontos, mais do que prontos. A gente tem que ter essa cultura de risco, né, para tomadas de decisão. Mas, dentro do risco, a principal questão é a percepção. É como as pessoas percebem o risco e como elas são informadas e comunicadas. E, nesse ponto, a gente está muito aquém, né? E a gente tem sistemas já em elaboração, a gente tem defesa civil, que tem uma lei específica para defesa civil, né? Então, nós precisamos aprimorar, nós precisamos perder o medo de ser transparente e de comunicar e enfrentar os problemas que advêm de uma cultura mais participativa, mais democrática e muito mais social, né? E menos despotismo esclarecido, que é o menos pior, né? Porque tem o despotismo ruim também, mas a gente precisa absorver, incorporar, usar técnicas de fácil comunicação, como eu falei. Se eu apresentar um gráfico do Boltai aqui, todos vão entender. O padre, o pároco, o atingido, o lavrador, o prefeito, o governador, e isso é um grande desafio. Eu trabalhei na Alcoa, por exemplo, né? Era superintendente de controle lá, e uma dificuldade a gente falar sobre emissões de fluoreto, né? Como que a gente falava isso para a alta direção e para o operador da cuba, que ele precisava abrir e fechar ou botar a vara lá para quebrar o efeito anódico, né, da cuba. Então, tinham várias formas de comunicação nos vários níveis. E a gente precisa encontrar essa forma correta. E perder o medo de se comunicar e ser transparente. E a gente tem, por um lado, também, na direção contrária, os advogados, né, que fazem um trabalho muito elitista, né, junto às empresas, para dificultar a comunicação e levar a decisões que sejam favoráveis às empresas
e, do outro lado, daí a gente vai ter a Defensoria Pública, o Ministério Público e outras instâncias para nivelar esse processo. Muito obrigada, Eugênio. Daniele, uma pergunta para você. Como o compliance pode trazer inovação para a gestão de riscos? Ótima pergunta, obrigada, Roberta. Antes de responder, eu vou fazer um ponto aqui com relação à fala do Eugênio. Eu concordo contigo que Voltaire é uma metodologia fantástica, e essa realmente é uma das que eu acho que melhor funciona. Agora, respondendo a tua pergunta, e aqui eu vou fazer um alto jabá, né? É aplicando tecnologia no negócio, literalmente, sabe? É dando inteligência para o dado coletado. Então, gestão de riscos invariavelmente passa pela coleta de dados, mas é aplicar inteligência para esse processo. Hoje o mercado oferece diversas ferramentas automatizadas que fazem com que esse processo de gestão de riscos seja muito mais dinâmico e até mesmo mais independente, porque ele afasta análises, né, que venham aí de cabeças que já pensam riscos de maneiras diferentes ou que não estão conectadas com a realidade factual dos negócios. E hoje existem no mercado diversas soluções de tecnologia que você consegue fazer gestão, por exemplo, dos seus terceiros. E o Bill comentou aqui da cadeia de fornecimento. Entre a lavra e o beneficiamento, você tem uma cadeia gigante de players envolvidos. Entre o beneficiamento e a efetiva venda do seu produto, você tem uma outra cadeia. E para fazer o negócio funcionar, você tem um volume de pessoas envolvidas muito grande. E o risco, ele não é o controle absoluto dessas variáveis, mas ele é o conhecimento sobre as possibilidades que você pode enfrentar nesses relacionamentos. E eu entendo que a aplicação de tecnologia, de dar inteligência aos dados coletados, é, sem dúvida, uma das saídas que o compliance deve buscar para trazer inovação para o negócio. Muito bom, Daniele. Obrigada. Bill, tem uma pergunta aqui para você também. Eu sei que você já falou, mas o pessoal está pedindo para reforçar aqui os canais de denúncia aí da Anglo-América e perguntam também se a Anglo tem um processo de gestão de crise corporativa. Obrigado, Roberto, pela pergunta. A gente tem, sim, os canais, são alguns canais, na verdade, né? A gente tem um canal mais interno que eu mencionei, que chama Your Voice, enfim, né? Traduzido para sua voz, então, claramente, alguém que percebe algo, que traz um incômodo, que tem um distanciamento do nosso código de conduta, ele tem total liberdade de manifestar-se nesse canal Your Voice, ele é totalmente anônimo, então a pessoa tem, na verdade, até a prerrogativa de se identificar ou não, né? Isso aí fica a critério de cada um. Tem funcionado bem, e a gente percebe, às vezes, no próprio canal do Your Voice, em alguns momentos, um mesmo tópico sendo abordado, né? E o que nos leva, evidentemente, a um sinal um pouco mais de alerta de estarmos, então, direcionando esforços para a mitigação desse risco em particular, ou até mesmo em algumas ações, gestão de consequências, né, que possam ser necessárias. Tem também um outro canal, que é o que a gente chama de Fale Conosco, ele é mais voltado para o público externo, que, evidentemente, como eu falei, nós somos cidadãos, no nosso território, em todos os lugares onde a gente opera. E temos o nosso código de conduta, e a gente gosta muito de que isso seja percebido pelas comunidades. E se as comunidades percebem de forma diferente, elas têm total liberdade, e a gente acha isso muito bem-vindo, né, que esse tipo de feedback chegue a nós através do canal do Fale Conosco, né? E isso também é endereçado sempre que a gente conseguir fazer um endereçamento e a pessoa se identificar ou deixar algum tipo de pista, né, a gente endereça. A gente tem um comitê de gestão de crises, né, e ele tem sido usado. O Eugênio tocou no ponto aí interessante, obrigado, Eugênio, pelas gentis palavras, sobre o vazamento do mineroduto, né? Isso foi um case clássico em tendo uma crise, essa crise foi interna, nós aplicamos todos os
temas e itens e capítulos da nossa gestão de crise, de modo que a gente pudesse fazer a gestão, digamos assim, dessa crise de forma eficaz, né? Na sequência, ele foi usado na pandemia, né? Eu acho que por todas as outras empresas, de uma forma geral, organizado ou não organizadamente, a gente colocou de novo em prática o nosso comitê de crise, que vem atuando até hoje, né? Semanalmente, a gente continua se encontrando e debatendo sobre os temas da Covid, da pandemia e os impactos que isso tem tido nos nossos negócios, né? Então, e a gente percebe como isso nos ajuda, né? A gente não sai que nem barata tonta para um lado para o outro, não, é uma coisa com regras bem claras, membros também claros, e a gente sai de lá com muitas decisões tomadas e dessa forma a gente consegue gerir as crises de forma satisfatória. Muito bom, Bia, obrigada. Tem um comentário aqui, não é nem uma pergunta, é um comentário, mas eu vou ler porque eu achei muito interessante. A pessoa não se identificou, mas diz assim: compliance deveria ser introduzido como disciplina obrigatória ainda no ensino infantil. Fazer o certo deveria ser a prática comum, assim teríamos qualquer profissional formado, social e moralmente. Gostei bastante aqui dessa colocação aí desse Roberta, participante. se eu puder falar sobre isso... Claro, Eugênio, por favor. Eu acho o seguinte, eu acho que não é necessário. A criança já nasce com uma ideia de compliance, ela nos chama a atenção toda hora, falando: papai, vovô, você não deve fazer isso deve ser feito assim, não, isso não é justo, isso não é direito. Olha, outro dia eu vou te dar um exemplo. Aqui no meu condomínio eu tenho árvores de pinheiros que geram pinhas, né, e soltam, e a gente usa isso em lareiras. Aí eu vou com uma cesta lá e vou pegar, e fui com o meu neto. Eu estava pegando, e estava já quase lutando, e falou: vovô, não pega tudo, porque outras pessoas vão querer pegar também. Então, eles já têm, acho que a escola, a educação escolar infantil, ela dá, de certa forma, uma orientação de compliance muito forte que as pessoas vão assimilando e aperfeiçoando ou distorcendo ao longo da sua vida. Mas é um processo inerente. Eu estou fazendo... Em qual momento muda? Só te provocar um pouco, então, Eugênio. Em qual momento você acha que muda? Se a criança ela tem essa questão natural, né, a partir do momento que ela consegue se inserir na realidade, né, e começar a perceber nas notícias, nas conversas entre os pais, dos amigos, entre outras coisas. Eu estou fazendo uma pesquisa muito interessante. Não tenho tempo de me dedicar para ela, mas acho que é uma das pesquisas mais importantes que poderiam servir não só para o setor de mineração, mas para o setor do Brasil. É o sequenciamento genético da poluição, né? Eu tenho uma teoria de que é possível criar o algoritmo do sequenciamento genético da poluição, pela origem do capital, pela força de trabalho e pelo TGCA, que é Tecnologia, Governança, Compliance e Ambiente, né? Essas pontes de hidrogênio que se fazem. Isso seria fundamental. Como eu falo, né, a questão de compliance, eu discuti ontem com o meu gestor de compliance, e eu estava falando, não é possível a gente ficar dando uma importância tão grande para compliance, numa empresa que tem compliance, e que você vai criar um silo dentro da organização e vai aumentar o custo significativamente, né? Quer coisa mais rigorosa do que a imigração para os Estados Unidos? Né? Você passa por uma entrevista e não tem o Global Entry lá, que você tem uma pré-análise e você pode passar com mais rapidez no processo. Então, você cria um processo assim também. Você faz uma análise mais criteriosa, usa algoritmo, usa inteligência artificial para que tudo seja mais rápido e mais fácil. Mas faça essa análise de DNA, esse sequenciamento, para identificar questões e prever situações onde você vai levar a situações. Você pega um empresário cuja origem de capital é duvidosa, o enriquecimento dele é duvidoso, e ele investe numa grande empresa, você vai ter uma possibilidade muito grande de que hajam processos de não compliance ali. Ou então, ao contrário, ele vai praticar a responsabilidade social depois de ter corrompido todo mundo e ter enriquecido, como a gente viu em grandes construtoras com
negócios estruturados departamentos dentro da sua organização. Por isso, Bill, eu te parabenizo, eu adoro a Anglo American, vou fazer minha revelação aqui, tenho um prazer enorme de trabalhar com vocês, é uma empresa que nos desafia, que nos motiva, que fala igual ela anda. Na questão de barragens, eu tive com Caio Prisco lá em Phoenix e a gente discutiu várias coisas importantes que podem ser avançadas e vocês são um exemplo para o setor, né? São um exemplo, um benchmarking de primeira linha para o setor mineral. Obrigado, Eugênio. Muito gentil da sua parte. Ficamos muito felizes. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao final, né? O tema é tão interessante, estava tão gostoso aqui o bate-papo, que daria para ficar a manhã inteira aqui discutindo o assunto, né? Com certeza vocês aí teriam assunto e material para a gente levar essa discussão por bastante tempo a mais, né? Mas como a gente está chegando no fim, eu pediria que vocês fizessem aí, cada um de vocês, uma fala final aí, curtinha, mas deixando um pouco aí da sua mensagem. Quer começar você, Bill? Não, começo sim, primeiro agradecendo aí a você, Roberta, pela ótima condução que você teve, aos colegas de bancada aqui para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que não deveria ser complexo, né? Ele tem que ser cada vez mais fluido dentro das organizações, porque não é um bicho-papão, é algo que nos ajuda, é algo que nos traz transparência, e isso é bom, é super bom, poder dialogar com a sociedade de forma muito aberta. Mas obrigado aí pelo painel, muito bom. Obrigada, Bill. Eugênio, suas considerações finais, rapidinho, por favor. Acho que vem dentro da minha fala, né, para ser coerente, aprendi a ser coerente no LinkedIn, né, como você faz o seu currículo no LinkedIn, então a gente tem que ser coerente com o que a gente falou. Então, primeiro, indissociabilidade. Nós devemos ser seres indissociáveis, pensar lateralmente como um agente público, como um cidadão, como um empresário. Segundo, governança. Governança é paramount. A gente tem que entender a praticar a governança e compartilhar o poder, não ter medo. Às vezes tem que instruir os outros a tomar decisões, né? Isso é fundamental. Terceiro, métodos simples, simplificar os processos, né? Simplificar a linguagem. E, por fim, aprimorar a comunicação, saber comunicar do topo à base da pirâmide para que as pessoas consigam entender as mensagens que a gente tem a fazer. Muito bom, obrigada, Eugênio. Professor André. Bom, eu agradeço. Eu queria terminar minha fala mostrando alguns desafios pelaquilo que eu aprendi, né, tentando trabalhar com as empresas. Né? O primeiro grande desafio da gestão de risco integrada é a hora de atribuir responsabilidade, né? Responsabilização pelos riscos. E aí é muito importante aquela fala do Bill, quando ele falou do papel da liderança, do papel de ser exposto, né, de implementar tudo isso, mas a responsabilização, né, dependendo do tamanho do risco, a autarquia tem que ser comunicada e responsabilizada, porque só ela tem capacidade orçamentária para mitigar certos riscos e arcar com eventuais consequências caso ocorram. Então, é importante subir a unidade. E a gente vê que isso, nessa hora, os processos de gestão de risco param e ficam lá só no cálculo, mas não se comunicam mais, não se responsabilizam mais. Sem responsabilização, dentro dos diversos níveis hierárquicos, não tem gestão de risco. Né? Muito obrigada, professor. Para terminar rapidinho, o IBRAM. O IBRAM tem um papel fundamental em pegar a grande experiência das grandes empresas e repassar, coletar e repassar essa experiência para as empresas menores, né? Através de cursos, através de eventos, etc. Então, nós temos que caminhar juntos, com todo mundo, onde a grande empresa tem um papel da liderança. Agora, o IBRAM junta e redistribui, dissemina esse conhecimento. Muito obrigada. Daniele, rapidinho, suas considerações. Obrigada a todos, obrigada aos meus colegas, e a minha consideração final vai em linha com o que todo mundo já falou aqui, que é fazer compliance é ter a pele em jogo, é o skin in the game mesmo, é colocar à prova o que você fala e demonstrar isso com o que você faz, com o que efetivamente você está comunicando, né, que é o exemplo.
Muito bom, obrigada. Eu queria agradecer a participação de todos, tanto dos participantes quanto de vocês aqui, palestrantes, que contribuíram imensamente aí com a condução aí do tema. E convidamos aí todos os demais, né, para visitar os estandes da área da feira virtual e participar de outras atividades e palestras. Tem palestras riquíssimas, convidamos a todos, tá? Nossa programação da Exposi Bran está bem rica. Agradecemos aí ao IBRAM pelo convite e à Exposi Bran por esse maravilhoso trabalho que tem feito. Em nome da CEMOC, que estou representando, agradeço também. Muito obrigado ao IBRAM e aos panelistas, aprendi muito hoje, né? Eu digo que eu não sou um CEO, sou um Chief Learning Officer, né? Estou em continuado aprendizado. Obrigado a todos, amigos. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tá um prazer.